Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites deste domingo, dia 20 de julho de 2025. Vamos ter neste domingo 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos. E vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Suécia Superettan 15ª rodada, temos a equipe do Kalmar contra a equipe do Brage. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão a 15ª rodada, temos a equipe do Internacional contra a equipe do Ceará. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o terceiro palpite. Agora pelo Chile, a Liga da Primeira 16ª rodada, temos a equipe do Audax Italiano contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pelo Chile, a Liga de Acesso à 17ª rodada, temos a equipe do Copiapó contra a equipe do Curicó Unido. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso quinto palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão a 15ª rodada, temos a equipe do Cruzeiro contra a equipe do Juventude. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão a 15ª rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pelo Chile, a Liga da Primeira 16ª rodada, temos a equipe do Nublense contra a equipe da Universidade de Chile. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa de Primeira, encerramento da terceira rodada, temos a equipe do Cerro Porteño contra a equipe do Luqueno. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nono palpite. Agora pela Argentina, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do New Old Boys contra a equipe do Banfield. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão a 15ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Atlético Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam, placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão a 15ª rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora, placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, fora ganha e casa marca. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pela Bolívia, divisão profissional, a 15ª rodada, temos a equipe do All Reds contra a equipe do Independente. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo, placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do América Mineiro contra a equipe da Chapecoense. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance,
casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Paraguai, a Copa de Primeiro encerramento da terceira rodada. Temos a equipe do Guarani contra a equipe do Esportivo Trinidense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão, a 15ª rodada, temos a equipe do Flamengo contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pela Bolívia, divisão profissional, a 15ª rodada, temos a equipe do Jorge Wilstermann contra a equipe do The Strong. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, a primeira A, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Milionários contra a equipe do Deportivo Pasto. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites deste domingo, dia 20 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.